Olá, turma, tudo bom? Hoje nós estamos dando início à nossa unidade 2, tá? E eu quero dizer a vocês que nós vamos fazer a correção da avaliação, vou dizer o gabarito para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, vai no meu privado e a gente conversa, tá bom? Assim que liberar as notas lá no portal do aluno, do sistema da faculdade, eu aviso para vocês e acrescento lá todas as nossas notas, tá bom? Vamos ver. Primeiro eu vou dizer o gabarito, tá certo? E depois eu vou comentar as questões. Vamos lá. Nossa prova valeu 8 pontos, né? Porque, na verdade, nós tínhamos um trabalho valendo 2 e a prova valeu 8, tá certo? A questão número 1 é a letra E. A questão número 2 é a letra A. A questão número 3, letra C. A número 4, letra A. A número 5, a letra E. A número 6 é a letra D. A número 7, letra A. E a questão número 8, a letra D. Certo? Vamos lá. Então, ficou E, A, C, A, E, D, A e D. Primeira questão. A respeito da hermenêutica constitucional e de métodos empregados na prática dessa hermenêutica, assinale a opção correta. Nós tínhamos 5 opções para vocês escolherem uma, e a opção era a letra E. Os princípios são mandamentos de otimização como critério hermenêutico e implicam o ideal regulativo que deve ser buscado pelas diversas respostas constitucionais possíveis, tá? Então é o seguinte, a assertiva, né, ela fala justamente sobre os princípios que são mandamentos de otimização como um critério hermenêutico e implicam o ideal regulativo que deve ser buscado pelas diversas respostas constitucionais possíveis. Então, assim, na verdade, há que entender que os princípios eles têm uma força muito grande, né? Mas, entretanto, eles devem ser, claro, otimizados, né? Como critério hermenêuticos de sua aplicação, mas eles devem sim, tá? Buscar diversas respostas possíveis. Então, os princípios, ou seja, se eu não posso usar um determinado princípio, eu vou continuar em busca de outros, né? A depender do caso concreto que eu esteja trabalhando, tá bom? Então, é importante entender que os princípios, eles são sempre a fonte nascedora, né, do direito, porque os princípios é como o próprio nome diz, é o princípio, é o início de tudo. Então, eles têm uma força muito grande como marco regulatório, né, para as decisões ligadas a determinados casos concretos, certo? Questão número 2. Um sério problema com o qual o advogado pode se deparar ao lidar com o ordenamento jurídico é o das antinomias. Segundo Norberto Bobbio, em seu livro Teoria do Ordenamento Jurídico, são necessárias 2 condições para que uma antinomia ocorra. Assinale a opção que, segundo o autor da obra em referência, apresenta tais condições. A questão número 2, a resposta é a letra A. As 2 normas em conflito devem pertencer ao mesmo ordenamento. As 2 normas devem ter o mesmo âmbito de validade, seja temporal, espacial, pessoal ou material. Então, a depender do conflito existente, tá? Essa antinomia, que é justamente quando você se depara com uma outra norma, tá? E aí ele diz que é um conflito, né? E que deve pertencer ao mesmo ordenamento, ou seja, tanto no âmbito válido, como no âmbito temporal e no âmbito espacial, né? Pessoal ou material, a depender também do caso concreto, tá certo? Por quê? Porque há diversos outros critérios, né? Lembra que a gente estudou o critério hierárquico da especialidade e o cronológico, né? O hierárquico é quando a norma de hierarquia superior prevalece sobre uma norma inferior. O espacial, né? Quando uma norma prevalece sobre uma norma geral, né? Uma norma especial prevalece sobre uma norma geral, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenha algum conflito existente na seara do direito do consumidor, não é assim? Então, quando eu falo no critério de especialidade, essa norma especial prevalece sobre a geral. Então, na verdade, o que vai prevalecer é a norma especial, que seria do Código de Defesa do Consumidor, e não do Código Civil, entende? O critério cronológico, por sua vez, né, prevalece a norma posterior, né? A norma posterior prevalece sobre a mais antiga, a norma que vem depois, tá certo? A questão número 3. Hans Kelsen
ao abordar o tema da interpretação jurídica no seu livro Teoria Pura do Direito, fala em ato de vontade e ato de conhecimento. Em relação à aplicação do direito por um órgão jurídico, assinale a afirmativa correta da interpretação. Letra C. A interpretação cognoscitiva combina-se a um ato de vontade em que o órgão aplicador efetua uma escolha entre as possibilidades reveladas por meio da mesma interpretação cognoscitiva. Ou seja, o órgão, no caso, o julgador, né, é que ele vai escolher, através da interpretação ao caso concreto, né, a analogia ao caso concreto, como será aplicada essa norma, de acordo com o caso concreto. Como eu disse agora, vai ser aplicada a norma especial ou a norma geral, né? Então, cabe aqui a interpretação, né, cognoscitiva, ou seja, da própria, o próprio juiz, o próprio magistrado ou o Ministério Público é que vai analisar qual a norma prevalece, né, acerca do caso concreto. Vale ressaltar o seguinte: se queremos caracterizar não apenas a interpretação da lei pelos tribunais ou pelas autoridades administrativas, mas de modo inteiramente geral, a interpretação jurídica realizada pelos órgãos aplicadores do direito, devemos dizer, na aplicação do direito por um órgão jurídico, a interpretação cognoscitiva, tá, do direito a aplicar combina-se a um ato de vontade, em que o órgão aplicador do direito efetua uma escolha entre as possibilidades reveladas, através daquela mesma interpretação. Com este ato, ou é produzida uma norma de escalão inferior, ou é executado um ato de coerção estatuído da norma jurídica aplicada. Questão número 4. Ao aplicar as características fundamentais da escola da exegese, o juiz-filósofo italiano Norberto Bobbio afirma que tal escola foi marcada por uma concepção rigidamente estatal de direito. Como consequência disso, temos o princípio da onipotência do legislador. Segundo Bobbio, a escola da exegese nos leva a concluir que, letra A lei não deve ser interpretada segundo a razão e os critérios valorativos daquele que deve aplicar, mas, ao contrário, este deve submeter-se completamente à razão expressa na própria lei. Ou seja, não é o bel prazer de quem está julgando, não é o bel prazer do Ministério Público, do magistrado, mas sim daquela lei em si que deve ser aplicada corretamente, tá? Ou seja, tem que submeter ao que está expresso na própria lei, tá certo? Ó, vamos ver aqui. Questão número 5. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em caso de lacuna jurídica, o juiz irá recorrer a analogia, equidade, direito comparado, costumes, máximas de experiência. A questão número 5, a resposta certa é a letra E. As questões número 1, né, e a 4, as que estão corretas. A 1 por analogia, tá, que está lá na LINDB, que a gente viu, falou sobre isso. E a questão número 4, sobre os costumes. Número 6. Sobre as lacunas no direito brasileiro, considere as afirmativas abaixo. 1. Lacuna ocorre quando há duas normas contraditórias no mesmo ordenamento jurídico. 2. O costume pode se tornar norma jurídica em caso de lacuna, caso acolhido em decisão judicial. 3. Em caso de lacuna, o ordenamento jurídico autoriza o recurso à analogia e princípios. Na analogia, aplica-se a norma a um caso semelhante, mas não previsto na hipótese normativa. Assinale a alternativa correta. Aqui, gente, a questão número 6, a alternativa correta é a letra B. Estão corretas a 2, a 3 e a 4. A 2, né? O costume pode se tornar norma jurídica em caso de lacuna, né? Caso acolhido em decisão judicial. Em caso de lacuna, o ordenamento autoriza o recurso à analogia e os princípios, e na analogia aplica-se a norma em um caso semelhante, mas não previsto na hipótese normativa. Questão número 7. Considerando as alusões à equidade pelo ordenamento jurídico brasileiro, revela-se importante identificar a posição dessa figura em face do quadro das fontes do direito. A respeito dessa relação, é correto afirmar que a equidade, 7, é a letra A, não se revela como fonte do direito, pois a autorização de seu emprego apenas permite ao juiz criar normas para o caso concreto, com base em preceitos de justiça. Então, a LINDB, ela fala, né, que quando há lacuna,
o juiz pode julgar de acordo com a analogia com os princípios gerais do direito e com os costumes, né? Entretanto, a equidade ele só poderá usar se a própria lei definir que sim, tá certo? Caso contrário, não. Número 8. A hermenêutica aplicada ao direito formula diversos modos de interpretação das leis. A interpretação que leva em consideração principalmente os objetivos para os quais um diploma legal foi criado é chamado de interpretação teleológica, pois o sentido da lei deve ser considerado à luz de seus objetivos. É a questão a letra D, que está correta, ok? Aí, turma, a gente vai começar agora trabalhando a nossa unidade 2, tá? A unidade 2, a gente vai começar a falar sobre, na verdade, sobre os conteúdos da unidade 1, vão cair na unidade 2 também, tá certo? Mas a gente vai começar a falar hoje sobre o problema da comunicação, né? A gente sabe que é muito delicado, né, a comunicação entre as pessoas, porque muitas vezes a comunicação, né, ela está adstrita à sua interpretação, aquilo que você entende do que o outro falou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente vê que desde o início da disciplina, a gente vem estudando, né, como falar, de que maneira a gente pode dissertar, né, para que o outro possa entender, que o juiz não pode deixar de julgar na falta de uma lei, né? A lacuna ela não pode permanecer, o juiz não pode ser omisso. E com base em tudo isso, né, nós vimos às escolas, tá? A gente tem que entender o seguinte, que é necessário uma boa comunicação, né? A cada dia que passa, nós precisamos ter uma comunicação. E aí, até um dia eu estava conversando com alguns colegas professores, né? Que aqui na faculdade, às vezes, alguns alunos, chegam para falar com os professores com muita empáfia, sabe? Talvez o aluno até entenda que ele está falando de uma maneira muito tranquila, muito suave, mas que para o professor a resposta, e aí os colegas concordaram comigo, né? Que muitas vezes o aluno ele vem muito abusado, muito, sabe, chateado com outras coisas que não tem nada a ver com a disciplina do professor, com o próprio professor. Então, como a gente está falando hoje de comunicação humana, né? A dica que eu dou, inclusive, para vocês é que quando vocês forem se dirigir a qualquer colega ou a qualquer professor, que vocês tenham muito cuidado da maneira que você fala, né? Que a gente, às vezes, vocês já convivem comigo, que as pessoas dizem assim, não, o problema não foi falar, foi como falou, né? Porque você chega dando a impressão de que você, muitas vezes, está até chateado com determinadas coisas, mas você não está, é o seu jeito de falar. Então, esse jeito de falar é que muitas vezes gera um ruído na comunicação. Eu passo a imagem para outra pessoa, né, de que realmente foi muito chata aquela comunicação, e que às vezes nem é isso, entende? Então, fica a dica aqui para vocês avaliarem, ver se realmente... E assim, se houve um problema, chega para o professor, chega para a pessoa, com educação, gente, né? A proporção que nós estudamos, que nós nos dedicamos aos estudos, é favorável que a gente tenha mais tranquilidade, né? Com os nossos conflitos, com as nossas angústias, que a gente chegue para outra pessoa e realmente converse de boa, faça a pergunta tranquilamente, né? Tanto que eu coloquei essa charge aqui falando, né, justamente do ruído na comunicação, da má interpretação da comunicação. Olha aí o que ele disse, ó. Débito ou crédito? Aí o outro respondeu, se puder acreditar uns 5 mil na minha conta bancária, eu agradeço. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa está falando e o outro está interpretando de outra forma. Entende? Às vezes eu estou falando uma coisa e pensando em outra. E não deixo claro para aquela pessoa realmente o que é que eu queria, né? Com aquela fala. Aquela fala queria transmitir o quê? Né? E porque a gente estuda justamente a comunicação humana, para que não possa haver nenhum problema, você, quanto advogado, quando você for narrar, né, uma petição, você for dar entrada na justiça em uma petição com o seu cliente, você ter muito cuidado para que você possa realmente colocar os fatos como realmente eles aconteceram, entende? E não criar situações, porque você pode ser julgado, né? Pode ser acusado de estar agindo de má fé contra o Poder Judiciário, contra o Estado. Entende isso? Então, se o juiz acreditar
né, lendo a sua petição, que você está protelando determinadas situações em cima de um processo, né? Muitas vezes a gente vê nos processos alguns advogados que ficam dando entrada com recurso, eles sabem que o recurso, né, não vai ser aceito pelo tribunal, né, não vai ser deferido, e, no entanto, é uma forma de protelar, de estender mais um tempo, de demorar. A justiça já é muito lenta, ainda para completar, as pessoas contribuem com essa lentidão, tá? Então, é importante ter muito cuidado naquilo que eu escrevo, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, entende? Por quê? Para não ficar nenhuma falha na comunicação, tá certo? E aí, para não haver falha na nossa comunicação, eu já estou avisando que os conteúdos da unidade 2 também serão os conteúdos da unidade 1. Vão ser conteúdos da primeira unidade e da segunda unidade, tá certo? Mas quando chegar próximo da prova, que a prova provavelmente vai ser no início de dezembro, nós ainda temos aí um mês pela frente, né? Outubro, ainda tem 2 semanas, e o mês de novembro. As provas da gente vai ser no início de dezembro, de acordo com o calendário, se não mudar, tá certo? Então, fica atento à forma de como você está se expressando com as pessoas. Olha lá, a comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Então, necessariamente você está conversando com outro, ou você escreveu, mandou perguntar algo, tá? Ali há uma troca de informações entre pessoas. É um processo primário? É, porque a fala, a comunicação, né, é uma das primeiras formas das pessoas se comunicarem entre si. Quer seja o bebê, né, quando ele nasceu, a única forma que ele tem de comunicação é o choro, né, é o grito, onde ele está chamando a atenção da mãe, da família, ou quando ele está com fome, ou quando ele está sentindo dores, né, assim. E ao passo que vai crescendo, vai aprendendo a falar propriamente dito, a usar a comunicação, tá? Por sua vez, a comunicação é uma palavra derivada do termo latim comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Não tem como vivermos em sociedade se não houver a comunicação, né? Precisamos sim. Agora, o X da questão aqui, quando eu falo do problema da comunicação, que é o tema da aula, é justamente a gente entender que o X da questão é como eu estou passando essa informação para o outro, de que forma eu estou partilhando essa informação. Será que a informação que eu passei para o outro, para um terceiro, ele necessariamente entendeu o que eu quis dizer? Será que ficou algum ruído na comunicação? Então, a gente sabe que muitas vezes o silêncio também é uma comunicação, né? Então, a gente precisa saber do outro se de fato aconteceu. Muitas vezes, em processos, você vê o juiz convocando a parte através do advogado para que ele possa, sim, explicar determinadas situações que foram colocadas na petição. Então, é importante que a gente tenha essa comunicação de uma maneira em que o outro possa olhar e entender, né? Possa ser comum a fala, sem criar nenhuma dificuldade a mais para que a pessoa venha entender. E aí o texto que eu trouxe para vocês, ele ainda diz aqui, ó, os animais partilham diferentes informações. Então, até os animais entre si, eles se comunicam, né? Tornando o quê? Um ato de vida em sociedade. Para vivermos em sociedade, a comunicação ela se faz essencial, tá? A comunicação é o intercâmbio e transmissão de ideias. Sem essa troca e interação, não conheceríamos os outros, nem poderíamos expor nossos pontos de vista às pessoas. A comunicação interliga e quebra a distância entre as pessoas, tá? Então, gente, a comunicação é a ferramenta de elo de ligação entre um e outro, né? Justamente para evitar essa distância. Então, se eu quero me comunicar com você, é fato que você tenha que chegar. Por exemplo, às vezes tem aluno que tem uma necessidade e vai ao coordenador, né? Aí o coordenador vem falar comigo. E é uma coisa tão tranquila que você pode vir diretamente até a mim. Gente, eu sou super tranquila,
sabe? Venham conversar comigo, não tenham medo de mim, né? Às vezes eu tenho esse jeitão, mas é natural meu mesmo, sabe? Mas isso não quer dizer que eu não seja amiga de vocês, que eu não me aproxime de vocês, tá? E aí é tranquilo, professor, olha, aconteceu esse problema, hoje não vai dar para mandar o trabalho. Professor, eu tô, sei lá, aconteceu uma entrevista, eu tive que ir ao médico, etc. Eu posso entregar mais tarde? Então, assim, eu tenho consciência que os imprevistos acontecem. A gente tem que colocar prazos porque a própria faculdade exige isso da gente, sabe? Mas é importante você entender que essa distância, ela não existe, pelo menos comigo, Elisângela, né? É importante isso. Às vezes eu sei que tem professores que dificultam essa comunicação, mas não é o meu caso. Entende isso? Então, essa transmissão de ideias, eu preciso entender vocês. Eu preciso saber de vocês, sabe? E essa troca é justamente para quê? Para favorecer o conhecimento do outro. Porque se o outro não diz o que sente, se o outro não diz o que está passando, você não tem como adivinhar, né? Por isso que a comunicação é tão importante. E alguns relacionamentos, muitas vezes, essa comunicação ela fica truncada, mal entendida, mal interpretada, né? E aí as pessoas precisam realmente mostrar para as outras o que foi que aconteceu. De fato, o que é que eu quero? Entende? Porque se você não fala, não tem como saber. Por isso que quando damos entrada em uma petição, né, provocando o Poder Judiciário para participar do processo, é justamente mostrando os fatos e os fundamentos, os pedidos, toda a situação de um processo, para que o juiz possa intervir nesse nosso problema e poder solucionar da melhor forma possível. Não é assim? O processo de comunicação ocorre quando o emissor ou o codificador emite uma mensagem ou sinal ao receptor. Então, entre duas partes, autor e réu, eu tenho o emissor e o receptor, tá? O emissor é aquele que fala e o receptor é aquele que escuta ou decodifica, né? Através, por exemplo, uma chamada telefônica. Quando você liga para a pessoa, você quer dizer alguma coisa, quer dar alguma informação. E o receptor ele tem que entender, né? E entender de maneira clara, sem nenhuma obstrução na comunicação. Os movimentos faciais e corporais, os gestos, os olhares, a entoação, são também importantes, pois são elementos não verbais da comunicação. Ó, existe um livro que diz assim, o corpo fala. O corpo fala de que forma? Os trejeitos, né? Muitas vezes você está com uma fisionomia triste, uma fisionomia alegre, né? Basta a pessoa olhar para você, ela já sabe se você está legal, se você está triste, principalmente os melhores amigos, né? Que nos conhecem, basta olhar para a gente. E isso é uma comunicação, né? É uma comunicação porque as pessoas lhe conhecem tanto que você necessariamente não precisa nem abrir a boca para falar, para argumentar qualquer frase, né? Então, esses gestos, esses olhares, eles já estão falando muito, não precisa você verbalizar, entende? Então, alguns elementos da comunicação, eles são importantes, os elementos faciais, corporais, o gesto, o olhar, a entoação, que é o que eu disse, muitas vezes o aluno vem falar com você e vem falar de uma maneira ríspida. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem os professores de vocês como seus melhores amigos. Sabe por quê? Porque vocês estão fazendo faculdade, os professores já são advogados, já trabalham na área. Então, se você usa de forma inteligente e sábia a amizade com o seu professor, que ele já está à sua frente, agindo, atuando como advogado, você terá, de repente, uma referência, né? Quando você começar a trabalhar, você vai dizer, não, eu tenho meu professor assim, que é gente boa, basta eu perguntar a ele, que eu tenho certeza que ele vai contribuir comigo. Entende, gente? Então, é uma troca de informação, é um elo de ligação, que basta que você saiba utilizar e você só vai ter ganhos maravilhosos, entende? E isso não só com os professores, mas com toda e qualquer pessoa que possa existir esse elo e essa facilitação, né? Essa entoação, ela tem que ser uma entoação tranquila, né? Para que o outro possa compreender. Porque quando a gente está com raiva, a pessoa sabe. Quando a gente também está alegre, a pessoa sabe. Não é assim? Então, isso faz parte, né, dos elementos não verbais. Ou seja, você não precisa verbalizar para que a pessoa entenda como você está naquele dia, tá? Na vida pessoal, a comunicação constitui-se como um fator de extrema importância para que possamos transmitir nossos desejos, informações,
fatos, ideias e outros, tornando-se evidente que quem não se comunica de maneira eficaz acaba por ficar fora do círculo que nos permite sentir parte integrante de um todo, né? O Emile Durkheim, ele tem uma teoria em que ele defende a teoria social que diz o seguinte, que as pessoas, para serem inseridas em determinados grupos, elas precisam se comunicar de tal forma com que o outro entenda. E aí ele coloca uma das teorias que o Emile Durkheim defende, ele diz o seguinte, o exemplificando, ele fala assim, quando uma pessoa foi presa, né, a teoria do fato social, tá? Ele diz justamente o quê? Que aquela pessoa ela tinha um determinado comportamento fora da prisão. Mas a partir do momento que ela cometeu um delito, né, saiu uma sentença, essa sentença tem que ser executada, ele foi enviado para o presídio e vai começar a cumprir a sentença dele, né? Lá dentro do presídio existe uma sociedade, existem pessoas que formam aquela sociedade local, né, assim? E que você que está chegando tem que se inserir. Então, essa comunicação, ela é importante, por quê? Porque você vai transmitir para o outro a maneira de você se adaptar ao meio. Entende isso? Por exemplo, nós, como advogados, vocês, como operadores do direito, vão estudar o Estatuto da Ordem e vão ver lá no Código de Ética que o advogado, ele é proibido perante a lei de participar de algumas profissões, porque não são adstritas à advocacia. Entende isso? Quer dizer, quando você escolheu ser advogado, você escolheu se adaptar àquela formatação de perfil para o profissional, né? Então, uma vez que você está desassociado dessa formatação, desse perfil, essa comunicação já está passando para a sociedade em que você realmente não faz parte do meio, entende? Por exemplo, teve um dia desse, passou na televisão, não sei se vocês viram, um advogado que ele era advogado, acho que de uma facção criminosa, e ele quando recebeu os honorários, ele pegou o dinheiro e começou a falar várias gírias, não sei o quê, e mostrando assim, se abanando com um monte de dinheiro e tal. Aquele vídeo foi parar nas redes sociais, porque hoje é muito fácil, né? E aí depois esse advogado estava respondendo por um processo disciplinar, em que pode combinar a perda da carteira. Então, gente, é muito difícil você fazer uma faculdade, é muito difícil você fazer o exame de ordem, você estar com a sua carteira, você exercer sua profissão e, de repente, você perder por um vacilo, né? O vacilo que eu digo é justamente nessa comunicação. Porque se ele fosse advogado de uma facção, ok, mas que ele continuasse tranquilo, discreto, né? Se ele receber os honorários, que ele guardasse o dinheiro dele, mas não ele querer mostrar, querer se aparecer. Então, essa conduta dele não condiz com o perfil da advocacia, entende? Então, é uma comunicação. Então, quando eu falo nesse tipo de comunicação, é porque o comportamento em si, ele transmite para os outros quem é você, né? Muitas vezes as pessoas, você olha para a pessoa e diz assim, não gostei dessa pessoa. Mas você não gostou por quê? Algum gesto ou alguma verbalização a pessoa fez que não lhe agradou, não condiz com o seu perfil, entende? Mas que também nós sabemos que precisamos ter relacionamentos interpessoais com as pessoas, precisamos saber lidar com as outras, como as outras também precisam saber lidar com a gente, né? Assim, tá certo? Então, fica evidente que é necessariamente, né, que a gente possa estar inserido no círculo, quer seja desse exemplo que eu dei do presídio, quer seja no exemplo dos advogados, né? Por exemplo, às vezes você vê um advogado muito pomposo, muito falante, falando muito difícil, não sei o quê, entende? Eu, Elisângela, não sou assim. Eu sou uma advogada muito tranquilinha, não fico lendo livros, lendo vários códigos em latim para que você possa falar difícil. Para quê? Entende? Eu, particularmente, não vejo que isso seja necessário. Que eu veja que seja necessário você ter uma boa índole, você ter uma conduta ilibada, você saber trabalhar a lei, você saber atender o seu cliente, as aspirações do seu cliente. Isso sim que é importante, sabe, gente? Para quê? Para que mesmo assim você possa ver em determinadas situações se você está sendo a mais ou a menos de acordo com o ciclo em que você está. Isso adstrito à comunicação, tá?
A comunicação humana é uma ferramenta que possuímos para construir relacionamentos. Ela nos oferece a possibilidade de gerar conhecimento, entendimento, aceitação, comprometimento e ação. A comunicação é fundamental para o ser humano conhecer pessoas, descobrir caminhos e oportunidades de troca e crescimento e evolução. Então vamos lá. É claro que nós sabemos que se vivemos em sociedade, precisamos estar nos desenvolvendo a cada dia mais, né? Assim, então hoje você está no terceiro período, né, da faculdade, você já percebe que o seu comportamento é totalmente diferente de quando você estava na educação básica, no primeiro semestre da faculdade. E isso é normal, isso é gradativo, isso não significa dizer que porque você agora é universitário, que você é melhor do que os outros. A gente não está falando disso. A gente está falando que necessariamente o seu comportamento ele começa a mudar, né, adstrito à sua comunicação, na intenção de construir bons relacionamentos, né? E eu falei com vocês sobre isso hoje, né, dos professores. Ela nos oferece a possibilidade de gerar conhecimento, sim, né? Entendimento, aceitação, comprometimento, tá? É fundamental também para conhecer pessoas, descobrir caminhos e oportunidades. Lógico, né? A comunicação, ela facilita, é assim? A comunicação, ela mostra para você, necessariamente, né, como você deve se portar, né? Por isso, aqui eu abro um parêntese para dar os parabéns aos alunos da turma de hermenêutica que estão fazendo o estagiário 4.0 conosco, comigo e com o Márcio, com a China. Por quê? Porque nós estamos ensinando a vocês como se comunicar melhor, como trabalhar melhor, como ouvir melhor, né? E várias outras as ferramentas que estão sendo trabalhadas no curso, que são importantes para o seu dia a dia, no desenvolvimento do seu perfil profissional, entende? Então, a comunicação, ela favorece esse elo de ligação entre as pessoas, né? Porque nós sabemos que ninguém vive numa bolha, a não ser o falecido Michael Jackson, né? Mas, de um modo geral, ela exige, ela favorece essa troca de oportunidade e evolução e crescimento. Afinal, se nós estudamos, nos comunicamos, né? E etc., nós sabemos que tudo isso é em favor do nosso conhecimento, agregando valor para que a nossa cognição aumente, para que o seu comportamento melhore, para que o seu entendimento ele seja mais dinâmico e mais assertivo, através, lógico, da comunicação, tá? Hoje, os meios de comunicação são considerados de vital importância para os dias de hoje e para a sociedade. Nesse contexto, quando falo em sociedade, quer dizer mesmo que população. É cada vez maior o uso dos meios de comunicação com objetivos educacionais e de integração do cidadão à sociedade. Gente, a internet é outra ferramenta que favorece muito a comunicação. Mas eis a questão, precisamos saber como trabalhar, né? Por exemplo, uma das ferramentas de comunicação é o WhatsApp. Quem de nós, quando éramos crianças, iríamos imaginar termos um WhatsApp, né? Que é rápida a comunicação ali, é mais rápida do que às vezes pelo telefone, né? Ou seja, essa comunicação, ela também tem que ser usada para que não ocorram determinados problemas, problemas que possam trazer para você outros tantos problemas, entende? Por exemplo, hoje já está definido pelo STF que se uma pessoa ela é administradora de um grupo do WhatsApp e nesse grupo, tá? Houve uma discussão, houve uma difamação, houve uma calúnia relacionada a alguém, tá? Essa pessoa que é administradora, ela será chamada como testemunha depois. E ela poderá ser responsabilizada da mesma forma que todo o grupo. Entende, gente? Então, antigamente isso não existia. Então, a justiça é isso, ela é muito dinâmica, tá? E ela caminha e deve caminhar, né, peripasso à sociedade, à dinâmica social, né? Porque a comunicação, ela está adstrita para o outro. E quem é esse outro? Esse outro somos nós, né? Que é o receptor é o que recebe, né? Deixa eu ver aqui. É o emissor e o receptor. Isso mesmo, o emissor e o receptor. O emissor é aquele que fala e o receptor é aquele que recebe. Então, para que não haja nenhum ruído nessa recepção, tá? A gente precisa entender. Por exemplo, hoje
A outra forma de comunicação são as aulas remotas que nós estamos tendo, né? E aí, o aluno está sabendo aproveitar esse momento, teve que se adaptar. Foi difícil, está sendo difícil, tá? Mas o aluno ele precisou acompanhar essa evolução muito rápida para não ter nenhum problema. Porque se aquele aluno desiste e diz assim, eu não sei lidar com a internet, eu não quero saber de internet, ou seja, ele já está ficando fora da comunicação atualizada. Não é assim? Até as audiências estão sendo por videoconferência, né? O Poder Judiciário, antigamente, tinha um grande problema em videoconferência, porque os juízes também não aceitavam. Entende? Os juízes queriam o réu, né, na sala de audiência, quando tivesse audiência. E hoje não. Hoje as audiências estão sendo por videoconferência. Entende? Cada um na sua casa, né, utilizando a ferramenta da internet para favorecer essa comunicação. Então, esses meios de comunicação que nós temos hoje, eles existem e estão para nos favorecer e para evitar todo e qualquer problema na comunicação entre as pessoas, tá bom? Aqui, turminha, eu trouxe para vocês as funções pragmáticas do discurso. E aí eu coloquei esse desenho, né, onde ele fala do remetente e do destinatário, o contexto da mensagem e o canal e o código, tá? Então, remetente e destinatário. Então, são duas pessoas que estão numa comunicação, tá certo? Essa comunicação ela é chamada de mensagem. E a mensagem provavelmente está dentro de um contexto. Por isso que esse contexto é importante a gente entender, porque muitas vezes a pessoa tira uma fala e diz, olha, fulano falou isso. Mas fulano falou isso em que contexto? Né? Vocês já devem ter ouvido isso. Em que contexto? Você está falando sobre o quê e fulano veio falando do contexto, né? Qual foi o canal utilizado para que esse discurso ocorra? Foi um telefone? Foi um e-mail? Foi um WhatsApp? Foi uma ligação telefônica? Né? Foi uma carta? Foi um bilhete? Essa semana vocês viram uma mulher que estava em cárcere privado e ela pediu ao companheiro para ir no centro da cidade fazer um pagamento de um boleto. E o cara não deixou, o cara espancou a mulher, né? E aí ela escreveu num pedaço de papel e entregou ao menino pedindo socorro à polícia. Então o canal foi através de um bilhete, entende? Esse código, essa solicitação de socorro de pedido. Então a comunicação, gente, no discurso é extremamente importante para você saber que tipo, né, de mensagem você estará transmitindo para o destinatário final. Tá certo? As funções pragmáticas do discurso. O recurso à argumentação se torna necessário quando os interlocutores não chegam imediatamente ao consenso. É de certo pensar em educação, mas precisamente no espaço escolar, é admitir a existência constante de uma multiplicidade de opiniões, de parecer, de conflitos e também de divergências. Mas é óbvio que na escola também há momento de consenso e de convergências, pois se não fossem por elas, tal instituição não se sustentaria. Vamos lá. As funções pragmáticas, ou seja, o que é pragmático? É aquilo que está para, né? Algo pragmático. Então, significa dizer, quando eu falo em espaço escolar, eu falo espaço escolar como um todo, tá? Escola, faculdade, entendam isso, tá certo? Então, a argumentação, ele diz aqui pra gente, ó, quando o interlocutor não chega imediatamente ao consenso. Então, quando há digamos assim, essa falha no entendimento, quando o emissor fala, tá? E o receptor não entende. Ou quando há uma discussão acerca de algo, do que foi dito, tá certo? Então, assim, a gente sabe que as pessoas, elas têm opiniões. Essas opiniões, elas podem ser divergentes? Sim, gente. A gente não está falando aqui em comunicação e dizer que todo mundo tem que aceitar o que o outro está dizendo, entende? Mas que eu posso não aceitar, mas deixar para o outro de uma forma consensual, tá? Ou seja, vamos lá. Vamos supor que eu tenha um divórcio, um casal que quer se divorciar, né? Esse casal, ele não entra num consenso. Eles não entram num consenso, tá certo? Mas eles são de boas. Eles dizem assim, olha, gente, é o seguinte, eu decidi que eu vou me separar, você também quer se separar, e tá tranquilo. Vamos lá procurar um advogado, né? Vamos dar entrada realmente ao nosso papel,
né? E automaticamente essa decisão nossa será aceita pelo juiz. Ok, tá tudo certo. Foram no cartório ou foram no juiz, decidiram, se separaram. Tudo bem. Havia um conflito? Havia. Mas o conflito foi resolvido de maneira respeitosa, né? Ok. Aí já vem uma outra situação, a situação número 2, né? É o casal que vive brigando, que ninguém chega num consenso, que os móveis da casa vão ser divididos, que ninguém sabe com quem fica com a criança, e etc., com o cachorro, com as compras, os bens que foram recebidos do casamento. E aí essa divergência, ela aumenta muito mais, esse conflito, ele aumenta muito mais, entende? Então a gente tem que entender o seguinte, que eu como ser humano, né, é passivo, em que em alguns momentos eu sim, com o outro, eu terei momentos de consensos, ou de conflitos, ou de divergência, ou de convergência, ou eu concordo ou eu discordo. Isso é natural. Isso é do ser humano, entende? E às vezes, por ser do ser humano, ele se torna também, a depender da sua criação, da educação que você teve, às vezes o outro dificulta ainda mais algo que é muito simples. Não é assim? Viu? E a dialogia? Consiste em um processo de interação, ou seja, no contato intelectual entre diferentes indivíduos, por intermédio da expressão de discursos orais ou escritos em que não há necessariamente a persuasão como finalidade, né? Persuadir é você saber falar, é você conversar com o outro de maneira com que esse outro possa entender, né? A dialogia envolve trocas diversas, dentre as quais informações, conhecimentos, saberes e experiências. Então, essa comunicação, tá? Esse diálogo entre as pessoas necessariamente é uma troca de informação, são saberes que você aprende com o outro, são experiências que são compartilhadas e são conhecimentos agregados e adquiridos no dia a dia, tá? O recurso à argumentação se torna necessário quando os interlocutores não chegam imediatamente ao consenso. É de certo... Ah, já falei isso aqui, né? Vou colar aqui. Olha lá. Desculpa, gente. Deixa eu ver se já ou não. Tá. Considera que visões diferenciadas acerca de um assunto, questão ou problema originam uma distância que pode ser ampliada ou reduzida conforme o desenvolvimento da argumentação. É aquilo que a gente já falou aqui, né? Eu posso muito bem resolver, ser muito objetivo, prático objetivo, resolver o problema, ou eu posso necessariamente desse pequeno problema fazer com que ele se estenda e com que ele demore muito mais, tá? Então, esse desenvolvimento da argumentação, ela pode ser a mais ou a menos, a depender da comunicação. Isto é, a relação argumentativa, em muitos momentos, será permeada por opiniões conflitantes e divergentes entre orador e auditório. Ou seja, você é orador, você está falando, você é professor, você é amigo, você é pastor, você é padre, você é mãe, você é pai, né? Você estará falando e a plateia, o auditório que estará ouvindo poderá não concordar, tá? Falar, assim como escrever, equivaleria a suscitar uma questão, e, portanto, esses atos trazem sempre implícitas as perguntas que lhes correspondem. Consideramos que pensar numa educação de cunho argumentativo ou de abordagem argumentativa não é tarefa fácil, pois estamos vivendo em uma sociedade em que há cada vez menos disposição para ouvir o outro, considerar seus interesses, suas necessidades, inquietações e questões. Também observamos indivíduos que estão vivenciando um completo desânimo por não haver acolhimento às suas colocações. Está havendo gradativamente um momento de esfriamento das relações pessoais, ou seja, percebemos que há um aumento significativo da solidão e do egocentrismo. Esse pano de fundo certamente gera influências no cenário escolar, que inclusive atuam em alguns momentos, reproduzindo tais ações sociais. Entendemos que, em alguma medida, estamos vivendo um dilema ético. Ou seja, observa quando você vai no restaurante, as pessoas às vezes estão deixando de conversar com as que estão perto, com as que estão próximas, e estão conversando com outros no celular. Entende? Então, o texto traz para a gente é justamente isso, né? Que algumas inquietações, elas estão acontecendo justamente porque o outro não está se permitindo ouvir.
porque o outro não está, está vivendo o seu mundo egocêntrico, egoístico, pensando só em si, tá certo? E que essas atuações, né, provocam o quê? Ações sociais. Ou seja, às vezes há uma discordância e um dilema ético justamente por isso. Porque você entende o seguinte, se você sai com um grupo de amigos, tudo bem que existe o celular, mas você está no grupo de amigos, então esteja com eles naquele momento, né? Se você está necessariamente na faculdade assistindo uma aula, tá? Você necessariamente esteja na aula, esteja focado, esteja prestando atenção, entende? Por quê? Porque quando a gente fala no dilema ético, é justamente isso. Alguns valores que até então, né, para você, são considerados como normais, e eles não são. O dilema é justamente esse, tá? A valorização das diferentes vozes presentes na educação também tem sido outro desafio. Apesar do cenário fértil para diferentes discussões, ainda é uma tarefa árdua buscar uma conciliação entre diferentes perspectivas e visões, segundo o nosso pensamento, pelo fato de estarmos acostumados com a polarização e com o binarismo. Tá? Ou seja, estamos acostumados a fazermos várias coisas ao mesmo tempo, né? Assim, e muitas vezes fazemos essas coisas sem estarmos atentos ao que estamos fazendo. Apropriando-nos do título de uma das obras de Cecília Meirelles, seria uma espécie de ou isto ou aquilo. Certamente, se não buscarmos um meio termo entre os extremos, uma negociação de distâncias, o fôlego de vida da escola irá decrescer até sua existência não ter mais sentido, tá? Ou seja, essa comunicação, ela só vai deixar de existir, tá? Quando você realmente não se predispor para que isso aconteça. Essa, essa necessidade, né, que o outro tem de se falar, de se expressar, ele é extremamente importante. Por quê? Porque é através dessa comunicação, digamos, essa comunicação assertiva, né, que eu preciso necessariamente mostrar para o outro quem eu sou, o que é que eu quero, tá? O que eu desejo, o que eu posso fazer, né, assim? Então, automaticamente, quando eu ajo dessa forma, isso significa dizer que eu estou sabendo necessariamente o que eu desejo. O que é que o outro quer de mim? Né? O que é que eu posso favorecer ao outro? O que é que eu posso contra-argumentar? Né? De que maneira eu posso favorecer uma discussão entre pessoas e essas pessoas necessariamente, né, saberem ouvir, saberem responder aos meus anseios, aos meus desejos e tudo aquilo que de repente eu entenda, né, que eu estou contribuindo com a fala do outro. Tá certo, gente? Então não é isso ou aquilo, é o que é certo, o que deve ser, tá? E aqui eu trago uma reflexão, que aí ele traz uma evolução, tá, na comunicação, viu? Ó, primeira palavra escrita, tipos móveis, publicações de massa, né? Primeira foi a palavra escrita, e aí ele vem, né, trazendo o Homem das Cavernas, onde ele fazia o desenho nas paredes, nas pedras, que era justamente a comunicação entre eles, né? Depois nós começamos a ter os tipos móveis, que foi quando o papel saiu, né? O papel, a escrita, né? Mais à frente veio a publicação de massa, que foram as publicações dos livros, depois os e-mails que chegaram, o Twitter, e aí ele diz, ó, 140 caracteres, o que mais há para se dizer, né? O Twitter, eu acrescentaria o que mais? O WhatsApp, entende? Então, assim, a gente vê que essa evolução, ela está distrita ao nosso pensar, ao nosso saber. Então, turminha, é importante entender e fazer uma autoanálise de como você tem se portado, como você tem conversado com as outras pessoas, como você tem ouvido o que o outro tem dito, entende? Para quê? Para que não haja essa falha na comunicação, né? Por exemplo, você como advogado, como eu já disse, você vai ter que ouvir o seu cliente. O seu cliente precisa falar para você a verdade, a parceria que há quando você contrata um advogado, ela é sigilosa, ela é comparada, inclusive, com o sacerdócio, né? Quando as pessoas vão na igreja e se confessam para o padre,
a advocacia, ela é muito comparada a essa situação. Por quê? Porque quando você me contrata como advogada, independente de você ser meu aluno, ou ser meu amigo, quem quer que seja, eu, como advogada, eu preciso agir como tal. E como é que eu vou fazer? Eu vou ouvir o seu problema e ele vai morrer comigo. E eu vou colocar na petição aquilo que você disse, Elisângela, eu preciso que seja dito isso, para que o juiz entenda. E o juiz veja que ou eu tenho razão, ou a outra parte tem razão, entende? Então, a gente está estudando aqui a comunicação justamente para que você possa fazer uma reflexão crítica sua, interna, de autoconhecimento, para perceber em que momento, né, você precisa dar uma melhorada, em que momento você precisa contribuir com a comunicação mais assertiva em sociedade, uma comunicação mais assertiva com as pessoas que você gosta, com os relacionamentos mais íntimos, né? De um modo geral, com todas as pessoas, porque a proporção que estudamos, né, é interessante que possamos ser ainda mais educados, sabermos conversar, sabermos dialogar, colocarmos a comunicação para a outra pessoa. Tudo bem? Ok? Pois, turminha, a gente fica por aqui e até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.